A tempestade explodiu de repente, tão inesperada que as velhas vidraças da janela tremeram, como se assustadas com a fúria do céu. Lídia Micailona abriu os olhos bruscamente, arrancada do sono pelo estrondo ensurdecedor do trovão. Nos primeiros segundos, não conseguiu reconhecer o lugar onde estava. A tempestade de maio a arrancou das profundezas do sono sem aviso, sem dar-lhe tempo para um despertar gradual. Aos poucos, os contornos do quarto foram se definindo. Papéis de parede antigos com flores desbotadas, um armário robusto de madeira com espelho embaçado pelo tempo, fotografias empoeiradas sobre a cômoda. Nada daquilo era seu. Não eram suas coisas, não era sua casa. Era o apartamento da tia Zina, onde ela morava havia 3 anos. Um quarto de hóspedes que se tornará seu refúgio permanente. O relógio na mesa de cabeceira marcava 5:30 da manhã. Do lado de fora, a primeira tempestade da primavera rugia com toda a força. O céu se partia em clarões intensos, enquanto a chuva batia no beiral como dedos ágeis de uma criança impaciente. Lídia Micailona sabia que não conseguiria dormir novamente. Aos 58 anos, era raro que conseguisse mais de 5 horas seguidas de sono. A insônia, companheira fiel das noites solitárias, vinha visitando-a com cada vez mais frequência. Envolvendo os ombros em um xale de tricô gasto, ela se aproximou da janela. Lá embaixo, no pátio do prédio de 5 andares, entre poças que já se transformavam em pequenos lagos, estava estacionado um carro preto luxuoso com vidros escurecidos, um veículo que destoava completamente daquele bairro simples. Através do véu da chuva, ela distinguia as silhuetas de 3 homens junto à entrada do prédio. Um deles gesticulava animadamente, apontando para as janelas do edifício. Devem estar perdidos, pensou, tentando enxergar melhor os contornos borrados pela distância. Um barulho de porta ecoou lá embaixo, seguido pelo toque da campainha. Tia Zina já estava acordada. Vinham da cozinha os sons de louças sendo arrumadas. Eu atendo, gritou a anfitriã, e seus passos arrastados ressoaram pelo corredor. Lídia continuou observando pela janela. Uma estranha inquietação se instalou em seu peito, como se a tempestade não tivesse trazido apenas chuva e trovões, mas algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Vozes ecoaram pela entrada e em poucos instantes a porta do quarto se abriu. Era Vítia, o menino vizinho de 10 anos, sempre com os joelhos esfolados e um sorriso travesso. Tia Lida, disse ele olhando ao redor com curiosidade. Tem uns caras te procurando lá embaixo. 3 homens numa caminhonete preta. Perguntaram por Lídia Micailona Berioskina. Seu coração deu um salto, acelerando os batimentos. Quem poderia procurá-la tão cedo? Há anos ela havia se acostumado à ideia de que ninguém mais precisava dela. Na porta apareceu tia Zina, uma mulher de 70 anos, de postura ereta e olhar vivo, surpreendentemente lúcido para a idade. É verdade, moça. Tem um rapaz aí embaixo perguntando por você. Muito educado, bem vestido. Falei que você ainda estava dormindo, mas ele disse que pode esperar o tempo que for necessário. Lídia Micailona engoliu em seco, ajustando os cabelos com um gesto mecânico. O que ele quer? Perguntou com a voz mais trêmula do que gostaria. Não explicou direito. Vou descer para saber mais. Quando a porta se fechou atrás de tia Zina, Lídia sentou-se à beira da cama, sentindo as pernas tremarem. A última vez que alguém a procurara com tanta insistência tinha sido mais de 10 anos antes, quando ela mesma enviava cartas a orfanatos por todo o país, em busca de algo, ou de alguém que nunca chegará a encontrar. Pela janela aberta, junto com o cheiro de terra molhada e o frescor do ozônio, vinham fragmentos de vozes indistintas. Incapaz de esperar, ela voltou a se aproximar do vidro. Tia Zina estava debaixo da marquise da entrada, abrigada por um guarda-chuva velho, conversando com um homem alto, vestido em um casaco escuro. Seu rosto estava voltado para as janelas, e mesmo através da cortina de chuva, Lídia sentiu que ele a observava diretamente. Algo dentro dela reagiu, uma emoção profunda, quase esquecida, que a fez recuar bruscamente, levando a mão ao peito como se pudesse acalmar o coração descompassado. Tia Zina voltou 5 minutos depois, subindo a escada com esforço. Lidoca, disse ao entrar no quarto, e sua voz tremia de um modo incomum. Aquele moço, ele está procurando a mãe. Uma tal de Lídia Micailona Berioskina. Mednogorsk nos Urais. Maio de 1983. O sol se espalhava pelo céu azul como manteiga derretendo em uma frigideira quente. Lidosha Berioskina, de 18 anos, estava parada junto aos portões da escola, apertando contra o peito um álbum de fotografias. Os exames finais haviam terminado, e à sua frente se estendia um verão infinito e um futuro incerto, mas cheio de promessas.
E aí, onde vai tentar entrar? Perguntou Taniuska Vorobiova, sua melhor amiga desde a primeira série. No pedagógico, respondeu Lidosha com um sorriso sonhador. Quero ensinar crianças. Vai para a capital do estado? É, meu pai disse que me deixa ir se eu passar no vestibular. Grigori Afanassievich, seu pai, era um torneiro mecânico de 6ª categoria na fábrica química, um homem rígido, mas justo. Com a filha única, porém, era severo. Não a deixava sair além do pátio da escola, muito menos conversar com rapazes. Preferia um filho, herdeiro. Com vocês, mulheres, só dá dor de cabeça, costumava resmungar nos fins de semana, depois de algumas doses de vodka. Sua mãe, Alexandra Ivanovna, chefe de almoxarifado na mesma fábrica, apenas suspirava em silêncio e acariciava os cabelos da filha quando o marido não via. Questioná-lo era impensável. Grigori Afanassievich tinha mão pesada. Lidosha cresceu à sombra daquele silêncio feminino resignado, mas nunca abandonou o sonho de uma vida diferente. Tânia, tenho que ir, minha mãe pediu para eu buscar batatas no porão. Ela se despediu da amiga com um aceno e seguiu a passos rápidos em direção ao bairro Operário, onde sua família morava em um dos barracões. Caminhava pelo parque onde há pouco tempo o ar ainda flutuava cheio de plumas de choupo, mas agora as árvores exibiam uma folhagem verde e densa, típica do verão. Em um banco perto da lagoa, um jovem com uma câmera fotográfica registrava os patinhos que nadavam junto à margem. Algo a fez diminuir o passo. Seria o sorriso aberto do desconhecido? Ou a maneira cuidadosa com que segurava a câmera, como um verdadeiro profissional? Você tira fotos com tanta dedicação, comentou, surpresa com sua própria ousadia. O rapaz se virou e seus olhos castanhos brilharam sob a luz do sol. Olha só os rabinhos deles, disse ele, apontando para os patinhos enfileirados atrás da mãe. Lidosha riu, e sem pensar muito, sentou-se na ponta do banco. Sou Misha. Mikhail Vetrov, se for para ser formal. Lida, ela estendeu a mão. Lida Berioskina. E você, Lida Berioskina, não quer uma foto com este pano de fundo? Tem uma luz maravilhosa agora, e seu sorriso, é lindo. Ninguém jamais dissera a ela que tinha um sorriso bonito. Na família Berioskina não se falava de beleza nem de sentimentos. Uma semana depois, eles se encontraram novamente, dessa vez por combinação. Misha lhe mostrou as fotos reveladas em sua própria casa, na banheira. Nelas, Lida parecia radiante, como se uma luz interna e quente a iluminasse por dentro. Você é especial, Lidoika, disse Misha ao acompanhá-la até em casa. Parece que sabe coisas que os outros não veem. Ela corou até a raiz dos cabelos e baixou os olhos. Ao chegar perto de seu barracão, parou. Se seu pai a visse com o rapaz, o escândalo seria inevitável. Passaram a se encontrar em segredo, depois do trabalho de Misha como aprendiz na oficina. E quando o outono pintou as folhas de dourado e o ar ficou cristalino, Lida percebeu que estava apaixonada. Um mês depois, Misha beijou pela primeira vez, tímido, suave, como se temesse assustá-la. Faziam planos. Ela entraria no curso de pedagogia, ele terminaria a formação e arranjaria trabalho como fotógrafo na Casa de Cultura da cidade. Em 2 anos, quando estivessem mais estáveis, se casariam. Mas na primavera seguinte chegou a carta de convocação para o serviço militar. Misha não pediu adiamento. Vou cumprir meu dever, volto logo e vou direto para você, prometeu, acariciando seu rosto com ternura. Espere por mim, Lidoika, voltarei e nos casaremos, disse ele ao se despedir, apertando-a nos braços na estação de trem. Ela não teve tempo, não conseguiu dizer o mais importante, que há um mês carregava sob o coração o filho deles. Lida não acreditava no que estava acontecendo até o último momento. Não podia ser que com ela, a excelente aluna Lida Bereskina, aquilo tivesse ocorrido. A princípio pensou que a falta do período era por causa da ansiedade dos exames finais, depois, atribuiu ao nervosismo com a partida de Misha. Passou nas provas de admissão para o curso de pedagogia, mas em vez de alegria, veio uma nova preocupação. A barriga arredondava-se aos poucos, e escondê-la ficava cada vez mais difícil. Em setembro, em vez de seguir para o centro regional para estudar, Lida permaneceu em casa. Mudei de ideia, disse a mãe, surpresa. No próximo ano tento de novo. Por 4 meses conseguiu disfarçar a gravidez sob vestidos largos. 4 longos meses em que escreveu cartas para Misha na unidade militar, sem nunca se atrever a contar a verdade. Depois as cartas começaram a voltar com a marcação, destinatário ausente. Em outubro a mãe notou. Alexandra Ivanovna chorava em silêncio na cozinha, pressionando contra os olhos a ponta do lenço. Não se aflige assim, mamãe. Lida acariciava os cabelos grisalhos da mãe. Misha voltará, nos casaremos. Filha, você entende o que fez? Soluçava Alexandra Ivanovna.
O que as pessoas vão dizer? O que seu pai vai dizer? Mas estranhamente o coração de mãe, depois de chorar, se resignou. Alexandra Ivanovna passou a tricotar sapatinhos e costurar macacões em segredo. Vou ter um netinho, sussurrava quando Lida flagrava olhando para ela. Com o pai, tudo foi pior. Ao saber da gravidez da filha, Grigori Afanassievich entrou em tal fúria que destruiu metade da cozinha. Só a intervenção da mãe, que se pôs entre ele e Lida, salvou a filha. Vergonha para toda a família, gritava Grigori Afanassievich. Trabalhei honestamente a vida inteira. Nunca manchei meu nome. E agora isto? Ele está no exército, papai, respondeu Lida, baixa. Tentei escrever, mas as cartas voltam. Fugiu então, cuspiu o pai. E você nos envergonhou diante de todo o povoado. Como se as palavras dele tivessem poder de convocar o pior, no dia seguinte a vizinha Vera Podolskaya, a maior fofoqueira da região, interceptou Alexandra Ivanovna perto da mercearia. Ouvi dizer que sua filha deu à luz em Podol? Perguntou com falsa compaixão. E quem é o pai, hein? Depois daquele dia, Lida quase não saiu mais de casa. A barriga já não podia ser escondida, e os olhares de reprovação, os sussurros às costas, doíam como golpes físicos. Naqueles meses ela sentiu como nunca o peso do julgamento alheio, como se carregasse uma marca na testa. Escreveu para o escritório de alistamento militar, tentou encontrar um novo endereço de Misha, mas foi em vão, como se ele tivesse desaparecido da face da terra, deixando-a sozinha com a barriga que crescia e a esperança que esmorecia. O parto começou em novembro, 2 semanas antes da data prevista. Levaram-na para a maternidade do distrito. Enquanto Alexandra Ivanovna se apressava em juntar as coisas, Grigori Afanassievich a seguiu, incomumente sóbrio e sombrio. Lida esteve em trabalho de parto por 18 horas. Quando tudo terminou e lhe trouxeram um pequeno embrulho, não conseguia acreditar que aquilo era real. Um ser minúsculo, com o rostinho enrugado e vermelho, segurou seu dedo com uma força surpreendente. É um menino, saudável, disse a enfermeira mais velha, de olhos bondosos. No crachá Lida leu, Margarita Liovovna. Como vai chamá-lo? Andriusha, sussurrou Lida. Andrei. Passou apenas 1 hora com o filho. Depois, levarão-no para o exame de rotina, e o pai entrou no quarto. Ouça, Lídia, a voz de Grigori Afanassievich soava estranhamente calma. A criança não resistiu. Era fraco, prematuro. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas... Ele desviou o olhar. Não, Lida tentou se levantar, mas a fraqueza pós-parto a impediu. Não, papai. Ele está saudável, a enfermeira disse. Deite-se, cortou o pai seco. O médico falou, você não pode se abalar. Já tratei de tudo. Os funerais ficam por minha conta. Papai, gritou Lida tentando se erguer. Não acredito. Não acredito. Mas Grigori Afanassievich já havia saído do quarto, fechando a porta com firmeza. 1 minuto depois, entrou uma enfermeira jovem com um sedativo. Enquanto adormecia, Lida viu no vão da porta um rosto conhecido. Margarita Liovovna a observava com uma expressão estranha, algo nos seus olhos que fez o coração de Lida se apertar numa esperança vaga. Mas a consciência já se esvaía, e o último pensamento antes de mergulhar na escuridão foi claro como uma faca. Meu filho está vivo. Eu sei que ele está vivo. Mednogorsk recebeu o ano novo de 1984 com seu habitual alvoroço. O clube da fábrica retumbava com música até o amanhecer. Nos centros culturais havia festas de Natal para as crianças. Salvas de fogos de artifício explodiam no céu sobre a cidade, pintando tudo com cores de esperança e promessas de dias melhores. Lida Bereskiná não viu nenhum foguete, não ouviu a música, não notou os sorrisos. Seu mundo, antes cheio de sonhos luminosos, desbotara até virar cinza. Todas as manhãs acordava com o mesmo pensamento: meu filho morreu. E todas as manhãs, algo dentro dela se recusava a acreditar. Voltou do hospital esvaziada, mais magra, com os olhos apagados como se fosse um espectro. As colegas que haviam ingressado no curso de pedagogia já vinham passar as férias de inverno, gabando-se da vida universitária. Lida sentava-se à janela e observava a neve cair. Filha, coma algo. Alexandra Ivanovna colocava com cuidado um prato de sopa na mesa. Você precisa de forças. Lida virou o rosto. Nos olhos da mãe havia algo estranho, como se ela quisesse dizer uma coisa importante, mas não se atrevesse. Forças para quê? Perguntou Lida baixa. Para que preciso de forças agora? Para viver, querida. A vida continua. Não para mim. Na primavera arranjou emprego no mesmo complexo químico como escriturária. Cumpria suas horas em um cubículo abafado, registrando os horários de entrada e saída dos operários.
Ninguém ousava mencionar o ocorrido na sua presença, mas ela sentia os olhares nas costas, ouvia fragmentos de cochichos. É aquela cuja criança morreu. Cada palavra era como uma facada na ferida aberta. Lida voltava para casa e se trancava no quarto, saindo apenas para o jantar. Grigori Afanassievich a observava por baixo das sobrancelhas, como se temesse cruzar o olhar com ela. Lida não sabia que a mãe, em segredo, havia ido até a maternidade. Alexandra Ivanovna pressentia que algo não estava certo. Não era possível que uma criança saudável morresse de repente. E o comportamento estranho do marido, que a proibira de visitar o hospital antes da alta da filha, só aumentava suas suspeitas. Na terceira vez que foi à maternidade, Alexandra Ivanovna esbarrou na enfermeira de olhos bondosos, a mesma Margarita Lvovna, perto da recepção. A senhora é a mãe de Lidoka Bereskina? Perguntou Margarita Lvovna em voz baixa, afastando-a para um canto. Sim, eu a vejo aqui com frequência. Procura algo? Alexandra Ivanovna hesitou. Quero saber detalhes sobre o neto, sobre como foi. Margarita Lvovna olhou ao redor, cautelosa. Os documentos de óbitos infantis ficam em outro setor, disse, significativa. Só que é estranho você não conseguir encontrá-los. E sabe, nós também temos adoções por aqui. Muitas vezes as mães desistem, depois procuram os filhos. Ela se interrompeu e seguiu rápido pelo corredor. Alexandra Ivanovna ficou paralisada, tentando assimilar aquelas palavras. Será que o neto estava vivo? Será que o marido os havia enganado a todos? Ao voltar para casa, Alexandra Ivanovna não sabia o que fazer com aquela informação. Contar à filha? E se estivesse enganada? Isso destruiria de vez o coração de Lida. Mas se fosse verdade e o menino estivesse vivo? Ela notara que desde o nascimento do neto o marido mudará. Passará a beber com mais frequência, chegava em casa tarde da noite, e recentemente flagrara-o chorando sobre um velho álbum de família. O que foi que eu fiz? Murmurava Grigori Afanassievich sem perceber sua presença. Primavera de 1985. Lida estava junto à portaria da fábrica, anotando mecanicamente no livro de ponto os nomes dos operários que entravam para o turno. Quase não mudará fisicamente naquele ano, mas seus olhos carregavam um cansaço que não combinava com uma jovem de 20 anos. Lidoka Berioskina. Ergueu o olhar e congelou. Diante da portaria, trocando o peso de um pé para o outro com visível constrangimento, estava Misha Vetrov. Ainda alto, mas agora com os ombros mais largos, o rosto mais anguloso, os traços endurecidos pela passagem pelo exército. Nos olhos, uma confiança que antes não havia. Misha, sussurrou, sentindo as mãos tremularem. Eu te procurei, disse ele, sorrindo. Voltei há 6 meses, mas seus vizinhos disseram que vocês tinham se mudado. Era verdade. Depois dos boatos, Grigori Afanassievich insistira na mudança para outro bairro da cidade. Vamos começar do zero, dissera na época. Onde você mora agora? Perguntou Misha. Passaria lá à noite, só para conversarmos. Lida deu o endereço sem entender bem por quê. O que diria ele? Que tivera seu filho e depois o perderá. Que carregaria aquela ferida para sempre. À noite, ele chegou com um buquê de flores silvestres. Ficou na entrada, desajeitado como naquela tarde no parque 2 anos antes. Guardei todas as suas cartas, confessou, quando se sentaram na cozinha. Relia elas no quartel. E as minhas últimas? Por que voltaram? Lida sentia algo dentro de si estremecer, prestes a se romper. Nos transferiram para outra unidade. Escrevi de lá, mas acho que você já tinha se mudado. Eu não recebi nenhuma carta, respondeu ela, baixinho. Misha pegou sua mão. Lidoka. Voltei, como prometi. Agora podemos nos casar, como planejávamos. Ela puxou a mão de volta, os olhos ardendo. Eu tive seu filho, Misha. Sua voz falhou. Em novembro de 1983. Ele não resistiu. Era fraco, prematuro. O rosto de Misha empalideceu. Por que não me escreveu? Tentei, mas as cartas voltavam. Nesse momento, Grigori Afanassievich entrou na cozinha. Seu rosto se contorceu ao ver o visitante. E você, quem é? Perguntou o ameaçador, embora certamente se lembrasse do rapaz que despedira a filha na estação. Boa noite, Misha levantou-se. Sou Mikhail Vetrov, amigo da Lida. Acabei de voltar do exército. Ah, é? A voz do pai transbordava raiva mal disfarçada. Engravidou minha filha em Podol e agora aparece? A consciência pesou? Papai. Lida se levantou, mas o pai avançou sobre Misha que tentava reagir. Não tem nada que fazer aqui, berrou Grigori. Lida, vai para o seu quarto. E você, seu canalha, some daqui e não apareça mais. Não venha perturbar minha filha. Misha tentou dizer algo, mas já era empurrado para a porta.
Lida correu atrás dele até o patamar da escada. Lida, vem comigo, implorou Misha, segurando seus braços. Tenho um bom trabalho, sou fotógrafo no jornal. Alugo meu próprio apartamento. Levarei você daqui. Ela o olhou com os olhos vazios. Para quê, Misha? Já não importa mais. Não tenho nada. Podemos ter outros filhos, disse ele, desesperado. Não, balançou a cabeça. Vá embora, por favor. Só vá. Quando a porta do prédio se fechou atrás dele, Lida ficou imóvel, olhando para o vazio, antes de voltar para o apartamento, onde o pai, bêbado, gritava, e se trancar em silêncio no quarto. Em 1987, aos 22 anos, Lida conseguiu emprego em uma relojoaria. O salário de vendedor era modesto, mas o trabalho era tranquilo. O tic-tac regular das dezenas de relógios a acalmava. Ali, naquele reino de precisão e ordem, parecia possível parar de pensar no que fora, e no que poderia ter sido. Romain Somol, o relojoeiro, era um homem quieto por volta dos 28 anos. Calvo precocemente, com um sorriso suave, lembrava a Lida um irmão mais velho que nunca tivera. Preciso verificar o funcionamento desses relógios, disse ele certo dia. Anote as marcações a cada hora. Confiro à noite. Ela executava as tarefas com a mesma meticulosidade com que fazia tudo desde aquele novembro. Os relógios não falhavam. As pessoas, sim. Uma tarde, Romain demorou mais que o habitual. Lida, você é muito cuidadosa, comentou, enquanto limpava as engrenagens com um pano especial. Uma qualidade rara nos dias de hoje. Obrigada, respondeu ela, sem erguer os olhos. Desculpe a indelicadeza, mas sei do que aconteceu com você. Lida tensionou-se. Seria que até ali os sussurros a seguiriam? A Stepanida Vassilievna, sua vizinha, contou, continuou Romain, olhando para a peça em suas mãos, não para ela. Só queria dizer que a vida não para. Até os relógios mais precisos quebram, mas podem ser consertados. Ela não respondeu, mas aquelas palavras, por algum motivo, ficaram ecoando em sua mente. Romain, ao contrário dos outros, não a olhava com piedade falsa nem evitava o assunto. Simplesmente o mencionava sem dramatizar. Posso convidá-la para o cinema? Perguntou uma semana depois. Está passando um filme novo com Menchov no Aurora. Lida quis recusar. Quis dizer que juventude e alegria não eram mais para ela, que só precisava de quietude. Mas, para sua própria surpresa, aceitou. Seu relacionamento evoluiu devagar, como um mecanismo de relógio bem ajustado, sem pressa, sem explosões de paixão que costumam se apagar rápido. Romain não exigia amor, não insistia em nada, apenas estava ali, estável e sereno. Em 1988 casaram-se no civil. Não houve festa, apenas a assinatura dos papéis e um jantar simples com os pais. Lida não tinha certeza se amava Romain como um dia amara Misha. Mas com ele havia paz, e isso valia muito. Mudaram-se para o apartamento de um quarto de Romain. Viviam em ritmo tranquilo, previsível. Só às vezes, à noite, Lida sonhava com um menino pequeno, de olhos de Misha e seu próprio sorriso. Naquele mesmo ano, Grigori Afanassievich passou a beber ainda mais. Chegava do trabalho já embriagado e nos fins de semana mal ficava sóbrio. Alexandra Ivanovna desabafava com a filha. O pai chorava enquanto dormia, murmurava algo sobre perdão. Até que em uma visita aos pais, Alexandra Ivanovna levou Lida para um canto e, sem olhá-la nos olhos, sussurrou. Lida, acho que seu menino está vivo. Lida congelou. O quê? Do que está falando? Fui ao hospital muitas vezes, procurei registros. Lembra da Margarida Liovovna, aquela enfermeira? Ela insinuou que seu pai pode ter feito uma recusa de paternidade. Esses casos acontecem. Não, Lida balançou a cabeça. Não, mamãe, é impossível. Papai não faria isso. Então por que ele bebe tanto? Por que chora à noite? Por que proibiu você de me visitar enquanto eu estava internada? Os olhos de Lida arregalaram-se. Tudo nela se rebelava contra aquela ideia. E ainda assim, não seria aquela a estranha intuição que a acompanhava há anos, a sensação de que o filho poderia estar vivo? Se é verdade, por que você não disse antes? Sua voz tremia de raiva. Por que não me contou? Tinha medo, Alexandra Ivanovna baixou a cabeça. Medo de estar errada. Medo do seu pai. Medo de que você não suportasse. Lida saiu correndo do apartamento dos pais, sem ouvir o resto, e chegou em casa afogada em lágrimas. Romain tentou acalmá-la, mas Lida gritava que lhe haviam mentido a vida inteira, que lhe roubaram um filho. Pela primeira vez em anos, sentiu algo despertar dentro de si. Era dor, sim, mas era real, era viva. Romain entendeu tudo na mesma hora. Nós vamos encontrá-lo, disse ele, firme, abraçando a esposa que chorava. Juro a você, vamos encontrá-lo.
Começaram as buscas. Romã gastou todas as economias em viagens a orfanatos da região, em pedidos a arquivos. Lida voltava uma e outra vez àquela mesma maternidade, procurava por Margarita Lona, mas ela já não trabalhava lá. Os anos passavam. Um muro de silêncio cercava. Ninguém queria falar sobre a criança entregue ao sistema 8 anos antes. Em 1991, o país começou a desmoronar. Romã perdeu o emprego. A oficina de relógios fechou. Grigori Afanassievich, finalmente destruído pelo álcool, caiu de cama com cirrose. Em uma das noites em que Lida velava ao lado do pai, inclinou-se para ajustar seu travesseiro e ouviu um sussurro. Perdoe-me, filhinha. Arruinei sua vida. Pensei que fosse melhor assim, mas não deu certo. Um acesso de tosse o interrompeu. Do que você está falando, papai? Lida congelou. Seu menino. Assinei a recusa por você. Um casal de Moscou levou. Gente boa com dinheiro. Achava que com seus 19 anos, você não daria conta. Mas agora... Ele não terminou a frase. O último ataque levou sua vida naquela mesma noite. Lida permaneceu ao lado do corpo já frio do pai, e as lágrimas que escorriam por seu rosto não eram só de luto, mas da amarga compreensão da verdade. Contou tudo a Romã. Ele ouviu em silêncio e depois, propôs um novo plano de buscas. Agora que sabiam que o menino havia sido adotado por um casal de Moscou, mas a crise econômica se aprofundava. Mal conseguiam sobreviver. Romã começou a trabalhar como carregador, chegava em casa esgotado como um limão espremido. Lida só falava do filho, fazia planos para encontrá-lo. Até que um dia Romã não aguentou mais. Você ama um fantasma mais do que um marido vivo, disse ele, e em sua voz havia um cansaço mortal. Cada dia, cada hora, você só pensa nele. Ele não é um fantasma, e respondeu Lida, e seus olhos brilharam. É meu filho, e está vivo. Ela não percebeu quando o marido chegou bêbado pela primeira vez. Depois, isso passou a acontecer com mais frequência. Estou ficando igual ao seu pai, brincava amargo Romã. Em 1993, ao voltar de mais uma tentativa frustrada de encontrar pistas do filho, Lida encontrou sobre a mesa um bilhete. Não consigo competir com uma sombra. Perdoe-me. Romã havia ido embora, levando apenas suas coisas pessoais. Ela ficou no meio da sala, segurando o papel, e uma estranha sensação a invadiu. Não era dor. Não. Era a certeza de que de fato amara não o marido vivo, mas a imagem do filho que crescia em algum lugar sem ela. Naquela noite fez um juramento a si mesma. O que quer que aconteça, vou encontrá-lo, mesmo que isso leve o resto da minha vida. O inverno de 1993 foi especialmente rigoroso. Não só pelo frio que congelava a cidade, mas pela solidão que se instalou no apartamento depois da partida de Romã. Lida não chorava mais. Não havia lágrimas. Só uma determinação silenciosa de fazer o que devia ser feito. O novo trabalho apareceu por acaso. No jornal Mednogorsky Rabot, entre anúncios de troca de cupons e venda de ajuda humanitária, uma linha chamava a atenção. Precisa-se de faxineira para o Instituto Pedagógico. Salário mínimo, mas perto de casa. Alexandra Ivanovna, mais magra e frágil, não se opôs à mudança da filha. Não me resta muito tempo, dizia ela, envolvendo-se em um casaco velho. Mas você precisa viver. Aos 30 anos, Lida voltou para a casa dos pais. Alugou seu apartamento para um casal. O dinheiro era necessário para os remédios da mãe e, acima de tudo, para a busca do filho. Não desistira da esperança, embora os últimos anos não tivessem trazido resultados. Você deveria pensar em si mesma, suspirava Alexandra Ivanovna, observando a filha folhear papéis com endereços de orfanatos. Poderia se casar de novo. Ainda dá tempo de ter filhos. Mãe, eu já tenho um filho, respondeu Lida firme. E vou encontrá-lo. Os corredores do instituto a receberam com o eco de seus próprios passos e o cheiro de cera para piso. A porteira, uma mulher enrugada de olhar penetrante, examinou a nova faxineira com um misto de curiosidade e desconfiança. Jovem ainda. Não é dessas novas ricas que vem aqui para se exibir. Lida balançou a cabeça. Preciso do trabalho. E do silêncio. Silêncio era algo que realmente lhe faltava. Depois que Romã foi embora, as poucas amigas que restavam insistiam para que ela se distraísse e recomeçasse. Mas não havia o que recomeçar. Sua meta já estava definida, encontrar o filho, mesmo que o mundo inteiro fosse contra. O trabalho era fisicamente exaustivo, mas simples. Encerar pisos até brilharem, limpar a poeira das janelas, lavar banheiros. Ninguém lhe dava atenção. Era apenas mais uma faxineira, uma entre muitas. E isso, de certo modo, a aliviava. Não precisava responder perguntas, dar explicações, fingir. Rapidamente Lida memorizou a rotina. Às 8 da manhã,
Tinha que terminar o primeiro andar. Depois, subia para o segundo, onde funcionavam as aulas da faculdade de História. Lá, embaixo da escada, em um pequeno depósito, arrumou seu cantinho, uma poltrona velha, um bule e uma prateleira com livros. Os livros ela catava entre os que os estudantes deixavam nas janelas ou esqueciam nas salas de aula. Os de pedagogia a atraíam especialmente. O sonho secreto da juventude, ser professora, voltava a sussurrar em seu ouvido. Lia vorazmente nos curtos intervalos entre uma limpeza e outra. Alexandra Ivanovna se apagava devagar, mas sem volta. Um câncer, descoberto tarde demais, sugarava suas últimas forças. No início de 1995, ela já não saía mais da cama. Lidoca, chamou a filha uma noite com voz fraca. Na minha caixa de joias, na gaveta de cima do armário. Tem um papel pegue. Lida tirou o bilhete amarelado debaixo de uma pilha de lenços. Um endereço e um nome, escritos com letra trêmula. Margarita Lona Krylova, Rua Zeles Nodorosaia 175. Você a encontrou. Sussurrou Lida, apertando o papel. Alexandra Ivanovna assentiu. 2 anos atrás. Já estava aposentada, não queria falar, tinha medo. Mas sabe mais do que me disse. Fez uma pausa, respirando com dificuldade. Vá até ela. E me perdoe, filhinha, por não ter contado antes. Uma semana depois, Alexandra Ivanovna faleceu. Lida enterrou a mãe ao lado do pai e ficou longo tempo junto às lápides, sem saber o que sentir. Tantos anos de raiva, decepção, dor. E, no entanto, eram seus pais com todos os seus erros e fraquezas. O apartamento de Margarita Lona ficava em um bairro antigo da cidade. Lida permaneceu por muito tempo diante da porta descascada, reunindo coragem. Finalmente tocou a campainha. A porta se abriu, revelando uma mulher de cabelos grisalhos, com o mesmo olhar bondoso que Lida guardava na memória da maternidade. O rosto estava sulcado por rugas, mas os olhos continuavam iguais, claros, atentos. Boa tarde, começou Lida. Eu sei quem você é, interrompeu a Margarita Lona, baixinho. Eu esperava por você. Entre. Na pequena cozinha cheirava remédios e biscoitos. Margarita Lona serviu chá em xícaras de porcelana antiga. Sempre soube que você viria, disse, olhando para algum ponto além de Lida. 12 anos esperando. Você sabe do meu filho? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Margarita Lona assentiu. Ele está vivo. Foi adotado no dia da sua alta. Um casal de Moscou. Fez uma pausa. Ela, historiadora da arte. Ele, engenheiro. Lembro-me vagamente deles, mas pareciam pessoas decentes. Sem filhos, esperavam há muito pela adoção. Nomes, exalou Lida. Você se lembra dos nomes? Os nomes, Helena e Vsevolod. O sobrenome não se lembrava com exatidão. Algo relacionado a pássaros, Orlov ou Sokolov. Os documentos tinham sido processados pelo chefe do departamento Bragin, Nikolai Petrovitch. Ele morreu 5 anos atrás e o menino, como chamaram isso ela não sabia. Nos registros constava como Andrei Grigorievich Beryoskin, mas os novos pais poderiam ter mudado tanto o nome quanto o patronímico. Lida apertava a xícara com tanta força que os dedos ficaram brancos. Andrei. Seu filho, que vira apenas uma vez, que segurara nos braços por apenas 1 hora. Agora com 12 anos. Como estaria? Em quem se pareceria? E por que você se calou por tanto tempo? Perguntou, e sua voz cortou o ar como uma lâmina de aço. A amargura transbordava em cada sílaba. Margarita Lona baixou os olhos, receosa. Eram outros tempos. Bragin a proibira, ameaçara. E depois já era tarde. O menino crescerá em outra família. Perdoe-me. Muitas noites sem dormir, pensando em você e nele. Naquela noite, Lida voltou para casa com uma determinação fria e o primeiro fio concreto. Nomes, uma cidade. Era pouco, mas era um começo. Agora sua busca tinha direção. A primavera de 1996 chegou mais cedo que o esperado. Nos corredores do instituto, o ar cheirava a renovação. As janelas escancaradas deixavam entrar o perfume das folhas novas e o riso dos estudantes. Lida, como de costume, esfregava o chão do saguão do 2º andar quando, do canto do corredor, surgiu um homem alto, de cabelos grisalhos e pasta de couro. Cuidado, o chão está molhado, advertiu sem levantar a cabeça. Ele parou, mas não contornou a área úmida. Permanecia ali observando-a. Lida ergueu o rosto desconfortável. Desculpe, o senhor precisava de algo? A senhora Leuchinsky? Perguntou ele, apontando para o livro que sobressaía do bolso de seu avental. Ela corou. Sim, nos intervalos. Por curiosidade. Antropologia pedagógica não era exatamente uma leitura leve para os momentos de descanso.
Havia algo em seu tom, não era ironia, mas um interesse genuíno, que a fez endireitar as costas e olhá-lo com mais atenção. O homem devia ter por volta de 50 anos. Alto, ereto, com olhos cinzentos e atentos. Vestia-se com simplicidade, mas com esmero, um paletó de tweed com remendos de couro nos cotovelos, calças escuras. Anatoly Sergeyevich Vorontsov apresentou-se, estendendo a mão. Da cadeira de geografia. E a senhora, se não me engano, é nossa nova funcionária técnica? Lidia Mikhailovna respondeu, enxugando a mão úmida no avental antes de aceitar o aperto. A pele dele era áspera, quente. Suas mãos não são de uma faxineira, disse ele, retendo por um instante a mão dela entre as suas. São mãos de professora. Dedos finos feitos para segurar giz, não um rodo. Ela puxou a mão como se queimasse. Aquelas palavras tocavam algo muito íntimo, uma ferida antiga que nunca cicatrizara. O senhor se engana, respondeu, seca. Eu apenas limpo aqui. E Leuchinsky apenas por acaso? Sorriu Anatoly Sergeyevich. Vi também o Suomlinsky com você na semana passada. E os cadernos de anotações. A senhora tem me observado. Irritação. Sua voz. Notado, corrigiu ele, tranquilo. Hábitos profissionais de um geógrafo. E sabe o que vejo? Uma mulher que, em vez de ensinar pedagogia, esconde-se na despensa para estudá-la. Tenho 33 anos, desviou o olhar, pegando novamente o rodo. Já é tarde. Bobagem, bufou ele. Defendi minha tese de doutorado aos 40. Minha falecida esposa terminou a faculdade aos 35. Por que me diz tudo isso? Lida sentia uma estranha mistura de aborrecimento e curiosidade, porque via um talento sendo enterrado. Ou melhor, esfregado no chão sujo deste instituto. Seu rosto, sério e austero, iluminou-se de repente com um brilho quase juvenil. Tenho uma proposta para a senhora. Um acordo. Eu a preparo para o vestibular, e a senhora me ajuda com trabalhos de arquivo. Estou finalizando uma monografia e preciso de alguém para organizar o material. Ela ficou paralisada, sem saber o que responder. A ideia soava absurda. Por outro lado, o que tinha a perder? Por que o senhor faria isso? Perguntou, direta. Por um instante sua expressão tornou-se grave. Porque a educação é liberdade. Liberdade das circunstâncias, da origem, do passado. Todo ser humano merece essa liberdade. Estendeu-lhe um cartão. Pense no assunto. Estarei esperando amanhã, às 6 na cadeira. Se vier, começamos. Lida olhou para a figura alta que se afastava, apertando entre os dedos o pequeno retângulo de papelão. Algo se mexeu dentro dela, uma centelha parecida com a esperança. Foi sem saber bem o motivo. Talvez porque o silêncio em casa fosse insuportável. Talvez porque aquele cartão fosse o primeiro gesto em anos que a tratava como uma pessoa, não como uma mãe solteira abandonada ou uma esposa rejeitada. Anatoly Sergeyevich recebeu-a como se soubesse que ela viria. As aulas começaram com geografia, matéria que Lida sempre amara na escola. Nunca é tarde para aprender, dizia ele, desdobrando mapas à sua frente. Mas os exames teriam que ser feitos em ritmo acelerado, como aluna externa. Ela absorvia tudo como uma esponja. À noite, após o trabalho, corria para a cadeira, onde Anatoly Sergeyevich explicava-lhe o conteúdo com paciência, sobre xícaras de chá forte. Não fazia perguntas indiscretas, não invadia sua privacidade. Até que certa vez, quando ela deixou escapar uma frase sobre o filho, seus olhos cinzentos fixaram-se nela com uma intensidade incomum. A senhora procura alguém? E ela contou tudo. A traição do pai, a renúncia forçada, os anos de busca, os nomes recém-descobertos dos pais adotivos, a cidade, sua determinação em encontrar o filho, custe o que custar. Anatoly Sergeyevich ouviu em silêncio, sem interrompê-la. Depois, disse apenas, eu a ajudarei. E cumpriu a palavra. Tinham contatos nos círculos acadêmicos de Moscou, ex-alunos que agora ocupavam cargos públicos. Escrevia cartas, fazia solicitações. O sistema ainda era fechado, as informações saíam a conta-gotas, mas avançavam passo a passo. Em 1997, Lida prestou os exames do ensino médio como aluna externa. Em 1998, ingressou no curso noturno da Faculdade de Pedagogia. Tinha 35 anos e era a mais velha da turma. Mas isso não importava. Seus progressos são extraordinários, dizia Anatoly Sergeyevich, corrigindo seus trabalhos. Você tem um dom natural para o ensino. Ela sorria, constrangida. Havia mudado naquele tempo. Os ombros já não curvavam-se, os olhos ganharam um brilho vivo. O rosto perdeu a expressão de dor perpétua. Não que tivesse esquecido o filho. Não. A busca continuava. Mas agora havia mais em sua vida.
Em 1999, antes mesmo de se formar, recebeu uma proposta para lecionar em uma escola noturna para trabalhadores. 3 noites por semana, ensinava língua russa e literatura a adultos, muitos mais velhos que ela. Operários, soldadores, balconistas ouviam-na em silêncio absoluto. Você tem um dom, Lidia Mikhailovna, disse-lhe o diretor após uma aula aberta. Consegue alcançar até os alunos mais difíceis. Talvez porque ela mesma soubesse o que era dor e perda. Talvez porque aprenderá a ouvir. Anatoly Sergeyevich comparecia às suas aulas, sentava-se na última fileira e observava com uma atenção quase reverente. Nunca falavam de sentimentos. Não houve declarações nem explicações. Apenas um dia, ela percebeu que aguardava sua chegada, que sentia sua falta quando ele partia em expedições. E ele, ao voltar, sempre lhe trazia livros e algum pequeno objeto, uma pedra de formato incomum, uma flor seca, uma concha. É das margens do rio Abei, dizia ele, colocando em sua palma uma pedra lisa de rio. Segure-a. Ela guarda o calor daquele lugar. Em 2000 passaram a viver juntos, sem papeladas, sem cerimônia. Ela simplesmente levou suas poucas coisas para o amplo apartamento dele na Avenida Komsomolsky. Tinham 37 e 54 anos. A diferença de idade não os incomodava. Você é meu último amor, murmurava ele, beijando-lhe as têmporas onde já despontavam os primeiros fios brancos. Não preciso de mais nada. Só não falavam de filhos. Não por falta de desejo, Lilda sabia que Anatoly Sergeyevich adorava crianças e seria um pai excepcional. Mas algo os impedia de tocar no assunto. Talvez a idade, talvez uma ferida que nunca cicatrizara. 2002 foi um ano de triunfo. Lilda recebeu seu diploma de pedagoga e finalmente pôde lecionar oficialmente em uma escola regular. Naquele mesmo ano, Anatoly Sergeyevich entrou em casa com uma pasta grossa nas mãos. Encontramos o rastro dos Orlov, anunciou. Ales Volod Romanovich, engenheiro projetista da KB Energia. Helena Arturovna, restauradora de ícones na oficina do Museu Andrei Rublev. O coração de Lilda disparou como se fosse saltar do peito. Onde eles moram? Como encontrá-los? Por enquanto, só isso, respondeu ele, abrindo os braços. Um dos meus alunos conseguiu acessar arquivos. Mas continuaremos buscando. Ela o abraçou com força, encostando o rosto em seu peito. Obrigada por tudo. Você mesma achou seu caminho, disse ele sério. Eu só iluminei um pouco a estrada. Os anos passaram sem que percebessem. Lilda tornou-se a professora querida das séries iniciais, as crianças a adoravam, os pais confiavam nela. Muitas vezes buscavam seus conselhos, e ela ajudava em silêncio, sem alarde. As buscas pelo filho seguiam, mas as pistas eram escassas. Encontravam crianças adotadas na mesma época, com dados semelhantes, mas nenhuma era ele. Anatoly Sergeyevich aposentou-se, mas não ficou parado. Orientava estudantes, escrevia um livro, trabalhava como guia turístico. E nunca deixou de apoiá-la. Ele vai aparecer, Lyudosha. O coração de mãe não engana. Em 2012, ao voltar de uma excursão, ele sentiu-se mal. Um ataque cardíaco no meio do ônibus. Lutaram por sua vida durante 3 dias no hospital. Você me ensinou a amar de novo, sussurrou, enquanto ela seguirá sua mão. Não pare de buscar. Vou ajudar você de onde estiver. Sorriu fraco, como se já visse algo além. O velório foi discreto, colegas, alunos, os pequenos de Lilda. Ela ficou junto ao túmulo fresco, as lágrimas escorrendo sem controle. Perdi o segundo homem importante da minha vida, pensou, olhando a foto emoldurada. Mas junto à dor, veio uma estranha certeza, já não estava quebrada. Anatoly Sergeyevich lhe ensinara o essencial, como permanecer de pé mesmo na escuridão. Em 2015, aposentou-se por tempo de serviço. A saúde já não permitia o ritmo de antes, os anos de trabalho físico e as emoções abaladas cobravam seu preço. Sentada na sala vazia, folheava papéis, fotos, cartas. A chuva batia no beiral, ecoando aquele dia em que vira Misha pela primeira vez. Passou a mão no vidro da janela, como se apagasse a poeira do passado. Meu menino já tem 32 anos, refletia. Onde está você, filho? Será que também me procura? Como eu procuro você? Não sabia que 8 anos depois, em outra cidade, seu filho olharia para os documentos de adoção e decidiria buscar a mãe biológica. Não sabia que o círculo finalmente se fecharia. Mas seu coração batia tranquilo, quase confiante, como se pressentisse o reencontro. O apartamento, sem Anatoly Sergeyevich, parecia encolher, ficar mais frio e sombrio. Lilda vagava entre os cômodos, onde cada objeto evocava sua memória. Os livros com anotações nas margens, o globo antigo no escritório, a coleção de minerais trazidos de expedições.
Aos 52 anos, estava sozinha outra vez. A pensão era modesta, mal dava para sobreviver. Metade ia para contas, um quarto para remédios. Viajar a Moscou para continuar as buscas era impossível, mas ela não desistia. Agora tinha um novo aliado, a internet. Anatoly Sergeyevich comprará um notebook pouco antes de morrer, e Lilda o dominava com a teimosia de uma aluna de primeira série. Todas as noites, vasculhava sites de busca de parentes, fóruns de adotados, grupos nas redes sociais. Olá, procuro meu filho. Nasceu em 1983, adotado em Moscou. Pais adotivos, Orlov, Helena Arturovna e Ales Volod Romanovich. Enviava a mensagem uma e outra vez. Nenhuma resposta. Até que numa dessas noites bateram à porta. Era Zinaida Petrovna Fomina, a tia Zina, como todos no prédio a chamavam. Uma mulher de 70 anos, postura ereta, olhar límpido. Liudia Mikhailovna, preciso conversar com você, disse, entrando com passo firme. Lilda levou até a cozinha, pôs a chaleira no fogo. Venho observando você, começou tia Zina, alisando o avental impecável sobre os joelhos. Vive sozinha nessas 4 paredes, e o apartamento é grande demais para uma pessoa. É verdade, Zinaida Petrovna, suspirou Lilda. Anatoly Sergeyevich queria que aqui sempre houvesse espaço para visitas, alunos. A vizinha assentiu e de repente foi direto ao ponto. O que acha de se mudar para o meu apartamento? Tenho 2 quartos, cabe tudo. Este aqui você aluga, rende um extra. E eu fico mais animada com uma companhia. Não é bom viver sozinha. Lilda hesitou. Mas nós mal nos conhecemos. Eu conheço você, respondeu tia Zina, simples. É professora, pessoa decente. Eu sou viúva de guerreiro, sozinha desde 45. Meu Vaneca morreu perto de Königsberg, um mês antes da vitória. Fez uma pausa, acrescentando com uma sabedoria inesperada. A dor sozinha é mais aguda e a alegria menor. Juntas, tudo fica mais leve, Liudia Mikhailovna. Ela aceitou. No começo pensou que seria temporário, até decidir o que fazer. Mas o tempo passou, e o arranjo provisório virou permanente. Tia Zina revelou-se uma mulher extraordinária. Aos 70 e poucos anos, mantinha a mente clara e o caráter firme. Na parede de sua sala, fotos de um jovem soldado de boné, sorrindo para a câmera. Meu Vaneca, dizia ela, limpando o vidro da moldura com cuidado. Espero ele a vida toda. Sei que não volta, mas espero. Lilda reconheceu ali seu próprio destino. Também esperava por um filho que talvez nunca encontrasse. Mas, ao contrário de tia Zina, seu menino estava vivo. Conte-me sobre ele, pediu a vizinha certa noite, enquanto tomavam chá. Sobre seu filho. Lilda contou tudo, do primeiro encontro com Misha até as buscas mais recentes. Tia Zina ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Seu filho vai aparecer, disse ao final. Coração de mãe não engana. Se sente que ele está vivo e te procura, é porque está. Desde então falavam do filho de Lilda como se ele fizesse parte de sua pequena família. A vida na casa de tia Zina tinha seu próprio ritmo. Chá com pãezinhos pela manhã, afazeres domésticos, almoço em horário certo. À tarde, tia Zina gostava de assistir às suas novelas, enquanto Lilda se sentava ao computador para verificar fóruns, responder mensagens e publicar novos apelos. Desde 2020, um novo sol iluminava suas vidas. Oksana, a neta de tia Zina, havia voltado com seus 2 filhos. Dmitri, um garoto loiro de 12 anos, e Marinika, uma menina sardenta de 8, traziam alvoroço e risadas à rotina tranquila das 2 mulheres mais velhas. Tia Lilda, me ajude com este problema. Pedia Dmitri, estendendo o caderno de matemática. Não entendi essas equações. Lilda, que fora professora, explicava com paciência, enquanto Marinika puxava sua manga. Tia, é verdade que as baleias são peixes que respiram ar? Ela respondia, sorrindo, e os olhos das crianças brilhavam de curiosidade. Aqueles momentos a faziam florescer. Os pequenos lhe lembravam o que poderia ter sido se a vida tivesse tomado outro rumo. Mas estranhamente isso não doía, ao contrário, enchia-a de uma força tranquila para seguir em frente. Oksana, uma jovem de 27 anos com olheiras de cansaço, observava Lilda com gratidão. Como eu faria sem vocês, Liudia Mikhailovna? Suspirava. Minha avó já não tem a mesma disposição, e vocês não só ajudam com as lições, como ficam com as crianças quando estou trabalhando. Em 2021, Oksana se separou do marido, um jogador que havia perdido todas as economias da família. Lilda e tia Zina a apoiaram como puderam. Lilda doava metade de sua aposentadoria para as necessidades das crianças, justificando: de qualquer forma tenho mais do que preciso.
Aos 56 anos, ela pensava cada vez menos nas buscas, não porque tivesse desistido, mas porque aprenderá a viver o presente, a se alegrar com o que tinha. Ainda assim, toda noite, antes de dormir, abria a fotografia que restava de Misha, um clique tirado por ele mesmo, onde uma Lilda de 18 anos sorria à beira de um lago, com o sol brincando em seus cabelos. Você está em algum lugar, meu filho, sussurrava acariciando a imagem. Eu ainda espero por você. Moscou, 1984. Helena Arturovna Orlova segurou nos braços um pequeno embrulho e não conseguia acreditar em sua felicidade. 10 anos de tentativas frustradas, exames, hospitais e sanatórios, e finalmente ali estava ele, seu filho. Como vamos chamá-lo? Perguntou o marido, Vsevolod Romanovich, tocando com cuidado o minúsculo punho do bebê. Alioka, respondeu ela com voz trêmula. Alexei Vsevolodovich Orlov, repetiu o homem sorrindo. Soa bem. Nosso filho. Levaram o menino para o apartamento na Frunzenskaya na Berezanaia, onde um quarto infantil já estava preparado. Ursinhos de pelúcia, papel de parede azul claro e um berço branco. Helena tremia a cada espirro, a cada choro do bebê. Vsevolod a acalmava, mas também passava noites em claro, verificando se o pequeno respirava. Alyosha cresceu saudável e esperto. Aos 3 anos, já lia sílabas. Aos 5, se encantava por quebra-cabeças. Helena deixou o trabalho na oficina de restauração de um museu para dedicar-se ao filho, enquanto Vsevolod se afundava na carreira para sustentar a família. Filho, foi você que desenhou isto? Perguntou Helena, segurando uma folha onde 3 figuras apareciam, uma grande, uma média e uma pequena. Sim, é o papai, você e eu, confirmou Alyosha, aos 6 anos. Mas às vezes acho que falta alguém. Helena congelou. Depois apressou-se em responder. Talvez um cachorrinho? Quer que a gente e o papai te deem um filhote? Nunca falaram sobre adoção. Decidiram contar a verdade quando ele fosse adulto, mas o momento certo nunca chegava, e o segredo se tornou uma sombra na família, invisível porém palpável. Alyosha estudava em uma escola especializada em inglês, nadava, tocava piano, mas uma estranha sensação de vazio o acompanhava, como se algo dentro dele nunca fosse preenchido, nem pelo amor dos pais, nem pelos sucessos, nem pelos amigos. Mãe, você tem fotos suas grávida de mim? Perguntou certa vez, já adolescente. Helena empalideceu. Não, querido. Naquela época não havia câmeras digitais, e as fotos de filme se perderam na mudança. Ela mentiu, e ele sentiu, mas não insistiu. No último ano da escola, Alyosha anunciou que queria prestar vestibular para a Faculdade de Jornalismo da Universidade de Moscou. Vsevolod, que sonhava vê-lo engenheiro, se opôs. Jornalismo não é profissão séria. Não é coisa para homem. Pai, eu quero escrever sobre pessoas, respondeu Alyosha firme. Quero encontrar histórias e contá-las. Após longas discussões, os pais cederam. Ele entrou na universidade e se dedicou aos estudos com paixão. Escrevia reportagens para o jornal estudantil, fazia entrevistas, investigava destinos incomuns. Em 2021, já no 3º ano, Alyosha precisou de documentos para um estágio em uma publicação internacional. No centro de atendimento, a funcionária examinou seu certidão de nascimento e franziu a testa. Aqui há uma inconsistência. Espere um momento, por favor. 10 minutos depois, ele foi chamado a uma sala reservada, onde uma mulher de terno severo o aguardava. Quando isso aconteceu? Perguntou ela atenta. Seu processo contém uma anotação de adoção datada de 1984. Você não sabia? Não, exalou Alyosha. Não sabia. Chegou em casa em estado de choque. As palavras do documento queimavam em sua mente. Adotado do orfanato sul-ural. Helena Arturovna entendeu tudo ao vê-lo. Filho, nós queríamos te contar, começou ela, mas foi interrompida. Quando? Daqui a 10 anos? 20? Sua voz tremia. Tinham medo de quê? De que eu os amasse menos? Helena chorou. Tínhamos medo de perdê-lo. Vsevolod Romanovich entrou na sala atraído pela discussão. O que aconteceu? Aconteceu que vivi 20 anos em uma mentira, atirou Alyosha. Sou adotado, e vocês calaram isso a vida toda. O pai empalideceu. Filho, vocês não são meus pais, gritou Alyosha e saiu batendo a porta. Alugou um quarto em uma comunalca na periferia de Moscou. Por semanas, ignorou as ligações dos pais. Todos os dias, olhava-se no espelho, buscando traços de rostos desconhecidos. Quem sou eu? Por que me abandonaram? As perguntas o consumiam. Gradualmente o choque inicial passou. Voltou às aulas, mas não retornou para casa. Respondia às mensagens da mãe com frases curtas. Estou bem, não se preocupem. Até que um dia na universidade, Vsevolod Romanovich o esperava.
Parecia ter envelhecido uma década. Perdoe-nos, pediu. Achávamos que era o melhor para você. Melhor para quem? Perguntou Alyosha, amargo. Tínhamos medo, confessou o pai, baixando a cabeça. Quando você era pequeno, conheci uma família cujo filho descobriu a adoção aos 5 anos. Foi uma tragédia. A criança se fechou, parou de falar. Não queríamos que o mesmo acontecesse com você. E depois ficou tarde demais. Não soubemos mais como dizer. Alyosha olhou longo tempo pela janela. Então murmurou. Quero encontrar minha mãe biológica. Preciso entender quem sou. Vsevolod estremeceu. Nós somos seus pais, Alyosha. Quem quer que tenham sido aquelas pessoas, fomos nós quem o criou. Nós o amamos. Eu sei, Alyosha olhou nos olhos do pai pela primeira vez em meses. E não quero substituir vocês. Só preciso encontrar minhas raízes. Naquela noite voltou para casa. A conversa com a mãe foi longa e dolorosa. Helena Arturovna chorou, confessando que sempre temera aquele dia. Nós te amamos tanto, Lyoshenka. Você é a nossa vida. Eu sei, mamãe, Alyosha a abraçou com força. E vocês são minha família. Mas preciso conhecer a verdade. No início de 2022, Alyosha contratou um detetive particular, um homem de postura militar não mais jovem, chamado Karavael. Pagou-lhe com o dinheiro economizado de trabalhos freelance em publicações online. As informações são escassas, resmungava Karavael, examinando os documentos. O orfanato de sul dos Urais foi desativado em 1990. Parte dos arquivos se perdeu. Tem que haver um jeito, insistia Alyosha. Ao menos o nome da minha mãe. Um sobrenome. Um mês depois Karavael ligou. Tem uma pista. Na maternidade onde você foi registrado, trabalhava uma enfermeira chamada Margarita Lievna Krylova. Ainda está viva. Mora em um asilo em Chelyabinsk. Alyosha pegou o primeiro voo. O asilo era um prédio claro e bem cuidado nos arredores da cidade. Margarita Lievna, uma mulher frágil de cabelos brancos como neve, sentava-se junto à janela em uma poltrona. Vim de Moscou, começou Alyosha quando ficaram a sós. Me chamo Alyosha Orlov. Nasci em novembro de 1983. Fui adotado do orfanato de sul dos Urais. A idosa observou-o por muito tempo até murmurar, meu Deus, você é tão parecido com a mãe. Os mesmos olhos. O coração de Alyosha disparou. A senhora conheceu minha mãe? Ajudei no parto meu filho. Ela se chamava Lídia Berioskina. Tinha só 18 anos. Margarita Lievovna balançou a cabeça. Não, ela não abandonou você. Seu avô a enganou. Disse que você morreu ao nascer e assinou a renúncia sem o consentimento dela. Ela nunca soube. Alyosha congelou, tentando absorver aquelas palavras. Por quê? Que motivo ele teria? Vergonha. A filha solteira e jovem em uma cidade pequena. Naqueles tempos, isso era um escândalo. A enfermeira suspirou. Sempre me arrependi de não ter contado a verdade na hora. Mas o diretor da maternidade tinha poder sobre minha carreira, minha vida. A senhora sabe onde ela está agora? A última notícia que tive era de que trabalhava como professor em Mednogorsk, mas faz muitos anos. Alyosha não conseguiu responder. A ideia de que sua mãe não o abandonara, de que fora vítima de uma mentira, abalou tudo dentro dele. Ela, me procurou? Conseguiu perguntar, por fim. Procurou. Margarita Lievna apertou sua mão, áspera e leve como uma folha de outono. Durante anos. Via várias vezes na maternidade, fazendo perguntas. Até a mãe dela apareceu. Ao se despedir, a enfermeira disse, encontre-a meu filho. Ela merece essa felicidade. De volta a Moscou, Alyosha contou tudo aos pais. Para sua surpresa, eles receberam a notícia com mais calma do que ele esperava. Sempre soubemos que este dia chegaria, disse Helena Arturovna. E se sua mãe realmente o procurou, se foi enganada, isso muda tudo, completou Vsevolod Romanovich. Vamos ajudá-lo a encontrá-la. Era o certo a fazer. Desde então, a busca tornou-se um esforço de toda a família. Helena ligava para escolas em Mednogorsk. Vsevolod usava seus contatos em órgãos públicos. Em abril de 2023, uma ex-colega de Lídia Mikhailovna respondeu. Aposentada, mudará-se para uma cidade vizinha, onde morava com uma amiga idosa. Alyosha sentiu as mãos tremularem. Um endereço. Real. O último passo antes do encontro que tanto desejara e temera. Decidiu partir imediatamente. Arrumou suas coisas, tirou férias do jornal onde trabalhava como freelancer. No último instante, colocou na bolsa uma fotografia, a única que encontrara nos arquivos do orfanato. Uma jovem à beira de um lago com o sol nos cabelos. Vou com você, disse Vsevolod Romanovich quando Alyosha se preparava para sair. E eu também, afirmou Helena Arturovna, firme.
Alyosha olhou para eles, envelhecidos, preocupados, mas tão familiares, e assentiu. Chegaram de manhã cedo. A tempestade que começara na noite anterior ainda não cessara. A chuva batia no teto do carro alugado, enquanto os três permaneciam em silêncio, olhando para um prédio de 5 andares, comum como qualquer outro. Talvez devêssemos ligar primeiro, sugeriu Helena, insegura. Não, Alyosha balançou a cabeça. Preciso vê-la pessoalmente. Desceu do carro, atravessou o pátio encharcado e parou à entrada do prédio, ensopado. Na mão segurava aquela fotografia, o único fio que o ligava ao passado. Um menino de uns 10 anos passou correndo, parou e o observou com curiosidade. Ei, tio, o senhor procura alguém? Sim, procuro Lídia Mikhailovna Berioskina. Tia Lida? Ela mora com tia Zina, apartamento 32, o garoto apontou para as janelas do 2º andar. Quer que eu vá chamá-la? Não é preciso. Alyosha tirou um doce do bolso. Obrigado. O menino saiu correndo, e Alyosha ficou sob a chuva, sem coragem de entrar. Como ela o receberia? O que diria? Como explicar o turbilhão que sentia? A porta do prédio abriu-se, e uma senhora de idade com um guarda-chuva apareceu no batente. Bom dia, cumprimentou, examinando-o com atenção. O senhor procura alguém? Bom dia. Alyosha engoliu em seco. Procuro minha mãe, Lídia Mikhailovna Berioskina. Tia Zina olhava para ele através da cortina de chuva, como se tentasse enxergar algo além de suas feições. Quem é o senhor? Perguntou, sem tirar os olhos do rosto dele. Me chamo Alyosha Orlov, a voz do jovem tremeu. Procuro minha mãe biológica. Disseram-me que ela mora aqui. Tia Zina ficou imóvel por um instante, então abriu mais o guarda-chuva, abrigando-o da chuva. Venha, disse, decidida. Ela está esperando por você. O corredor do prédio estava silencioso, apenas as gotas de suas roupas molhadas caíam no linóleo gasto. Tia Zina subia devagar, virando-se a cada passo, como se temesse que o visitante desaparecesse. Alyosha seguia, apertando a fotografia cujas bordas escureciam, se era da chuva ou do suor, não sabia dizer. Espere aqui, pediu tia Zina ao chegarem à porta do apartamento. Vou avisar Lídia Mikhailovna. Ela entrou. Alyosha ouviu vozes abafadas, um silêncio, depois um suspiro entrecortado. A porta se abriu. No batente estava uma mulher magra de cabelos grisalhos precoces. Olhava para ele com os olhos arregalados, onde se lia algo que ele não conseguia nomear. Reconhecimento, choque e medo. Ficaram assim um diante do outro, separados por 4 décadas, mas unidos por um laço invisível mais forte que o tempo e a distância. A senhora é Lídia Mikhailovna Berioskina? Perguntou Alyosha, embora já soubesse a resposta. Sim, sua voz era quase um sussurro. E o senhor, quem é? Ele tirou os documentos úmidos da bolsa e estendeu-os. Sou Alyosha Orlov, mas ao nascer me chamava Andrei Berioskin. Sou seu filho. Líida olhava para os papéis, mas não os via. Diante dos olhos surgia a imagem de um passado distante, um rostinho vermelho embrulhado em um cobertor de hospital, dedinhos minúsculos apertando com força o seu dedo. O filho que vira por apenas 1 hora, mas procurara por 40 anos. Alyosha estendeu a fotografia, aquela em que uma jovem sorria ao sol, junto ao lago. É a senhora Líida? Ela tocou o retrato com dedos trêmulos. Misha, sussurrou. Foi ele quem tirou. Seus olhos se reviraram, as pernas fraquejaram. Alyosha mal teve tempo de ampará-la antes que caísse ao chão. Líida despertou. No sofá, sob o peso de uma verdade que demorará décadas para se revelar. 2 rostos se inclinavam sobre ela, o de tia Zina, com seus olhos úmidos de preocupação, e o do jovem que se apresentará como seu filho. Líida estendeu a mão trêmula e tocou sua face, como se quisesse confirmar que aquilo não era um sonho fugaz, nem mais uma das milhares de vezes em que imaginara esse momento. Andriushenka, sussurrou, e a palavra saiu como um suspiro longo demais, guardado por 40 anos. Você foi encontrado. Alyosha não, Alexei, corrigiu-se mentalmente, afastou-se levemente. Seus olhos, antes cheios de uma esperança cautelosa, agora brilhavam com algo duro, quase estranho. Meu nome é Alexei, disse, e o tom era gelado como o vento siberiano que batia nas janelas. E eu gostaria de saber por que você desistiu de mim. Por que não me deixou, mesmo que fosse difícil? As palavras caíram como facas. Líida estremeceu como se tivesse levado um golpe físico. Tia Zina interveio imediatamente, colocando-se entre os dois com a determinação de quem já protegera aquela mulher por demais. Jovem, você não sabe do que está falando, repreendeu, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Líida te procurou a vida inteira. Ela nunca desistiu de você. Líida levantou-se do sofá, as pernas ainda instáveis,
mas os olhos fixos nos do filho. Não havia medo neles, apenas uma dor antiga que agora finalmente podia ser nomeada. Eu não desisti, Sinoque, disse, e a palavra filho saiu como uma prece. Me enganaram. Disseram que você morreu no parto. Alexei franziu a testa, incrédulo. Eu sei que foi meu avô, seu pai, quem assinou a renúncia, argumentou, a voz carregada de uma raiva contida por anos. Mas você não poderia ter verificado? Não poderia ter descoberto a verdade? Liida abaixou a cabeça por um instante, como se o peso da memória fosse insuportável. O menino de 18 anos poderia duvidar do próprio pai? Perguntou, tão baixo que quase se perdeu no silêncio da sala. Eu estava sozinha, em uma cidade estranha, depois de um parto difícil, longe de casa por causa das fofocas. Quem me ouviria? Ela se dirigiu até um velho cômoda de madeira escura, cujas gavetas rangiam com o tempo. Abriu a última, a mais funda, e retirou uma caixa forrada com papel de parede desbotado, amarelecido pelas décadas. Ao levantar a tampa, revelou um tesouro cuidadosamente guardado, a primeira camisinha de bebê que ela mesma costurara à mão, com pontos irregulares de quem aprende a amar antes mesmo de segurar o filho nos braços, os sapatinhos de lã tricotados pela avó Sasha, tão pequenos que caberiam na palma de uma mão, um chocalho de madeira comprado pelo pai, seu pai, o avô que Alexei nunca conhecera. Aqui está tudo que juntei para você antes mesmo de você nascer, disse-lhe Ida, a voz embargada, mas firme. Eu te procurei todos os dias por 40 anos. Ela passou os dedos pelas peças amarelecidas, como se cada uma guardasse um pedaço do tempo perdido. Por orfanatos, arquivos, através de médicos que conhecia. Quando a internet chegou, aprendi a usar o computador só para escrever em fóruns. Apontou para uma pasta cheia de papéis amarelados. Ali estão cópias de todas as cartas que enviei para órgãos de tutela em todo o país. Tia Zina colocou a mão no ombro de Alexei, como se quisesse transmitir através do toque a verdade que as palavras talvez não conseguissem. Sua mãe te procurou a vida toda, Sinoque, confirmou a voz grossa de emoção. Eu vi as noites em que ela se debruçava sobre esses papéis, até as mãos doerem e os olhos ardarem. Alexei permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem gotas de água em um deserto. Depois levantou os olhos, não mais gelados, mas ainda cautelosos, como um animal ferido que começa a confiar. Uma enfermeira, Margarita Lona, me contou sobre você, disse finalmente. Ela se lembrava de você. Lembrava daquele dia. Só a encontrei em 1995. Lida balançou a cabeça, os olhos perdidos em alguma memória distante. Minha mãe, antes de morrer, me deu o endereço dela. Até então, eu nem tinha certeza de que você estava vivo. Ela retirou da caixa uma fotografia desgastada, quase idêntica à que Alexei trouxera, mas desbotada pelo tempo, como se o sol tivesse roubado suas cores pouco a pouco. Segurando-a com cuidado como se fosse feita de vidro, mostrou-a ao filho. Seu pai tirou esta foto quando nos conhecemos, disse, e pela primeira vez naquele dia, um sorriso triste iluminou seu rosto. Ele era um homem bom, Misha. Talentoso, gentil. Não sabia de você. Não tive tempo de lhe dizer antes que fosse para o exército. O silêncio se estendeu entre eles, denso como a névoa sobre o lago da fotografia. Lá fora a chuva parara, deixando apenas o som distante de pingos caindo das calhas. Algumas onde, no fundo do apartamento, um relógio de parede marcava os segundos de uma vida que agora começava a se recompor. Eu gostaria de saber mais sobre ele, disse Alexei por fim, a voz mais suave. Sobre meu pai. Lida sorriu através das lágrimas que insistiam em cair. Claro, vou te contar tudo o que me lembro. E assim, eles conversaram até a noite se instalar além das janelas. Lida falou de Misha, como se conheceram no parque, quando ele a fotografou pela primeira vez, tímido demais para pedir seu nome, das cartas que escrevia do exército, cheias de sonhos e de um amor que o tempo não apagara. Mostrou o álbum de fotografias que guardara por todos aqueles anos, páginas amarelas repletas de instantâneos de um homem que nunca soube que tinha um filho. Então ele não nos abandonou, murmurou Alexei, olhando para o jovem na farda militar, cujo sorriso era tão parecido com o seu. Ele simplesmente não sabia, confirmou-lhe Ida, secando as lágrimas com o dorso da mão. Voltou depois de 1 ano e meio te procurando. Mas meu pai, ela hesitou, teu avô o expulsou. E eu já estava quebrada pela notícia da tua morte. Alexei ouvia com avidez, como se cada detalhe fosse uma peça faltante de um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. Soube de Roman, o primeiro marido de Liida, que gastara todas as economias em viagens a orfanatos, até que a dor o consumira por dentro.
Soube de Anatoly Sergeyevich, o segundo marido, que prometera movê-lo céus e terra para encontrá-lo, mas morrera em 2012, sem realizar esse desejo. Você teve muitos pais que te amaram à distância, com uma dor que não tinha nome, disse Liida com um sorriso amargo. Naquela noite, entre eles se estendeu um fio frágil de confiança. Alexei viu o rosto da mãe se transformar, as rugas de preocupação suavizando, os olhos perdendo aquele brilho de medo de ser novamente abandonada. E quando ele sorriu pela primeira vez sem reserva, foi como se o gelo derretesse de vez. Do lado de fora, no corredor, aguardavam Helena Arturovna e Vsevolod Romanovich Orlov, o casal que, apesar das dúvidas iniciais, apoiara sua busca. Tia Zina, sempre prática, já os convidará para o jantar. Convide-os, disse, ajustando o chale nos ombros. A comida dá para todos. Alexei hesitou, como se temesse romper aquele momento delicado. Você não se importa? Perguntou a Liida, a voz agora carregada de uma timidez que não combinava com seu porte firme. Ela o olhou com uma ternura que não precisava de palavras. Quero conhecer as pessoas que criaram meu filho, respondeu, simples assim. Helena Arturovna e Vsevolod entraram na sala com passos cautelosos, como se temessem pisar em um sonho alheio. Helena, uma mulher de traços suaves e cachos grisalhos, apertava com força o braço do marido, como se buscasse nele coragem. Vsevolod, alto e de postura militar, olhava ao redor com uma expressão que misturava gratidão e alívio. Zdrastuyte, começou Helena, mas a voz falhou. Liida deu um passo à frente e estendeu as mãos, não como quem pede, mas como quem oferece. Obrigada, disse, e as palavras saíram do fundo da alma. Vocês lhe deram o que eu não pude. Uma família de verdade. Helena não resistiu. As lágrimas escorreram e Vsevolod, com seus modos rústicos, apenas assentiu, os olhos úmidos. E você lhe deu a vida, disse ele sério. Somos todos sua família agora. Se nos permitir. O jantar foi desajeitado, mas quente. Tia Zina serviu a melhor toalha de mesa e a louça de porcelana que guardava para ocasiões especiais. Como costumava dizer Melvânia, comentou, enquanto distribuía os pratos, a alegria se multiplica quando é dividida. Pouco depois, Oksana chegou com as crianças, que olharam para Alexei com a curiosidade sem filtros da infância. Este é o tio Lyosha, apresentou tia Zina. Filho de Lidia Mikhailovna. Tia Liida, a professora, acrescentou Marinka, a mais velha, com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos. Você lê poemas para a gente antes de dormir? Alexei sorriu um sorriso aberto, sincero, que iluminou o rosto como se uma luz interna tivesse sido acesa. Claro que leio, respondeu. E foi daquele sorriso, tão parecido com o de Misha na fotografia, que o último pedaço de gelo se desfez. Alexei pegou o telefone e sorriu. Eu trabalho com isso, disse, enquanto abria a tela. Vamos criar um grupo de família. Você e eu, os Orlov, tia Zina, Oksana com as crianças. Todos juntos. Liida observou com curiosidade o aparelho na mão do filho. O mundo digital ainda era um território desconhecido para ela, mas a perspectiva de estar sempre conectada ao filho a fazia disposta a aprender qualquer novidade. Enquanto Alexei digitava, ela não conseguia disfarçar a emoção. E eu vou escrever um artigo, anunciou ele com voz firme. Sobre a busca por paz, sobre o reencontro de famílias. Isso é importante. Muitas pessoas ainda procuram seus entes queridos. Quero fazer algo que ajude outras pessoas na mesma situação. Liida compartilhou então sua própria ideia, como se as palavras saíssem sozinhas. Eu gostaria de voltar a dar aulas. Não em escola, não. Mas poderia fazer um círculo de estudos para crianças. Aqui no bairro tem muitas famílias de imigrantes. Os filhos deles precisam de ajuda com o russo. Nesse momento, o telefone de Alexei vibrou. Ele olhou para a tela e arqueou as sobrancelhas, surpreso. É Caravael, disse, referindo-se ao detetive que havia contratado. Será que ele? Escutou em silêncio, enquanto o rosto se tornava cada vez mais sério. Quando desligou, Liida já estava tensa. O que foi? Alexei respirou fundo antes de responder, como se pesasse cada palavra. Ele encontrou Misha. Mikhail Stepanovich Vetrov. Ele mora em Ekaterimburgo, trabalha como fotógrafo em um jornal local. Viúvo. Não tem filhos. Liida congelou. Durante anos ela havia se proibido de pensar em Misha, em seu primeiro amor. As lembranças daquele tempo luminoso doíam demais. Mas agora, de repente, o passado batia à sua porta. Quer que eu entre em contato com ele? Perguntou Alexei com cuidado. Ela demorou a responder. Os segundos se arrastaram até que lentamente assentiu. Sim. Acho que ele precisa saber que tem um filho. Uma semana depois, eles se encontraram em um pequeno café nos arredores da cidade.
Mikhail Stepanovich Vetrov, um homem alto de 61 anos, com a barba grisalha bem cuidada, estava sentado à mesa junto à janela, batendo os dedos nervosamente na xícara. Liida entrou primeiro. Ele a reconheceu imediatamente e levantou-se, e por um longo momento ficaram apenas olhando um para o outro, sem palavras. Liida, ele finalmente murmurou. Olá, Misha. Ela sorriu com a voz trêmula. Eu te reconheci na hora, disse ele baixo. Seus olhos continuam os mesmos. Tão claros. Foi então que Alexei apareceu na porta. Mikhail desviou o olhar para ele, e algo tremeu em seu rosto, como se, de repente, o tempo tivesse se dobrado, trazendo de volta o jovem que ele um dia fora. Este é nosso filho, Misha, disse Liida com a voz firme apesar da emoção. Alexei. Mikhail deu um passo à frente, estendeu a mão, mas de repente abriu os braços e abraçou Alexei com força, como se temesse que ele fosse desaparecer. Meu Deus, sussurrou com a voz embargada. Eu tenho um filho. Eles ficaram no café até a hora de fechar. Mikhail contou como havia procurado por Liida depois do exército, como se casara, mas nunca tivera filhos com a esposa. Como, após a morte dela por câncer, voltará à fotografia seu antigo amor. Em certo momento, olhou nos olhos de Liida e pediu perdão. Desculpe por não ter te encontrado antes. Ela cobriu a mão dele com a sua e respondeu. Se soubéssemos. Mas o importante é que nosso filho nos encontrou. O resto não importa mais. Quando saíram eram 3, mãe, pai e filho, separados por 40 anos e agora reunidos. Alexei caminhava entre eles, alto e imponente, com os mesmos traços do Misha jovem. De repente parou e olhou para Liida. Mamãe disse, chamando-a assim pela primeira vez. Ela não aguentou. As lágrimas vieram, mas não de dor, como tantas vezes em sua vida, e sim de uma felicidade que nem sonhava que ainda pudesse existir.